alguns indivíduos armados chegaram, fizeram um arrastão. Ele imaginou que pudesse conter um dos criminosos, que aparentava ser menor de idade. Foi quando ele partiu, né, em direção a esse criminoso, que me parece estava com o celular dele, né, roubado ali naquele espaço. Foi quando ele acabou alvejado, atingido por tiros. Infelizmente perdeu a sua vida, a vítima de 45 anos, a terceira vítima de latrocínio, de roubo seguido de morte. Este mês aqui em Campinas, 8º caso registrado no ano. 8º caso registrado no ano. E aí depois vem as autoridades dizendo o seguinte: mas nós estamos tentando reduzir, aliás, reduzimos o índice de violência. Meu camarada, quando a gente fala de vida, quando a gente fala da vida de um ser humano ceifada pela violência, não existem números aceitáveis e ponto. Não existem números aceitáveis. Nós estamos falando da vida de um ser humano, né, que infelizmente é levada pela violência. O sujeito foi tentar reaver o bem, né, o telefone celular, e acabou executado pelo criminoso. Tem uma suspeita nesse caso aí de que seja uma quadrilha formada por menores, né, por adolescentes. É para piorar a situação, né? Porque aí você vê, o adolescente participa de crime como esse aí, mata e não é punido, meu camarada. É a tal da impunidade, o grande combustível das nossas tragédias, infelizmente. Faça-me o favor, hein? Daqui a pouco mais dessa história triste, mais uma registrada neste ano de 2014 aqui em Campinas. O 8º latrocínio, roubo seguido de morte registrado este ano em Campinas, né? O terceiro só no mês de setembro. O terceiro só no mês de setembro. Deixa eu ver o céu de Campinas, como é que tá o céu da nossa cidade, hein, Ney? Aliás, nessa terça-feira eu já vi de tudo, já vi sol, já vi muito calor, depois céu encoberto, possibilidade de chuva, né? O tempo muda numa velocidade impressionante. Tá aqui, olha, céu parcialmente encoberto. Agora o Ney vai cortar na tela grande, algumas nuvens se avizinhando aqui da divisa entre Campinas e Valinhos, onde fica o complexo de comunicação João Jorge Sade, mas não estou vendo perspectiva de chuva não, hein? Não estou vendo perspectiva de chuva, pelo menos nessa imagem aí. Mas pancadas de chuva, segundo a previsão do tempo do CEPAGRE da Unicamp, não estão descartadas, podem acontecer a qualquer momento, inclusive nos próximos dias. Parece que tem uma frente fria, né, que vai influenciar o tempo aí nos próximos dias e que pode, inclusive, trazer chuva à nossa cidade. Termômetros marcam agora 30 graus de temperatura. A umidade relativa do ar melhorou bastante, na casa dos 40%, mesmo assim, se o sol continuar rasgando aí, meu camarada, não sei não, hein? Não sei não. Olha, atenção, hein? Se você usa o transporte público de Campinas, ainda não tem o bilhete único, tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção, porque a partir de amanhã, o acesso aos ônibus só poderá ser feito por meio do cartão. É que os ônibus não vão aceitar mais o chamado dinheiro, né? O chamado dinheiro, o conhecido dinheiro, o dinheiro de todo dia. Vão aceitar somente o cartão do bilhete único. E aí, para tirar esse cartão, tem que fazer o cadastro nos postos da Transur, que ontem, por exemplo, o dia todo havia fila. Hoje, de novo, o movimento foi bastante intenso. A Lucimeire Ramalho traz os detalhes para a gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Apesar de não usar muito o transporte público na cidade, Ruth aproveitou a reta final da campanha para adesão ao bilhete único e correu para fazer o dela. Fiquei sabendo, acho que foi na sexta-feira. E aí eu vim fazer, né? Porque senão eu vou ter que ficar para trás, né? O pensamento da dona de casa foi o mesmo de muitos outros moradores do município que lotaram a sede da Transurc nesta segunda-feira para fazer o cadastramento. Eu quase não uso ônibus, né? Mas como agora é obrigado a você ter um cartão, né? Então eu vim fazer. Os motoristas estão tendo muita dificuldade, né? Para poder fazer troco, né? Nos ônibus aí que a gente viaja, né? Então essa mudança aí vai ser excelente, né? Desde que a Transurc iniciou a campanha para a venda do bilhete único, o número de cadastros diários subiu cerca de 600%. Antes eram feitos aproximadamente 240 bilhetes por dia. Atualmente são 1.700. De acordo com a associação, 90% das pessoas que dependem do transporte público em Campinas já estão cadastradas. A gente sabe que, tirando o dinheiro de dentro do ônibus, parando a circulação, nós acreditamos que o número de assaltos vai cair muito
E isso é bom para todo mundo. Só neste fim de semana foram mais de 3.000 adesões. Desde o dia 1º de agosto, o sistema ganhou quase 30.000 usuários novos. Quem ainda não tem o bilhete único pode fazer o cartão de graça em qualquer um dos 10 pontos de atendimento da Transurc. A partir desta quarta-feira e até o dia 1º de dezembro, ainda será possível comprar o bilhete uma viagem dentro do ônibus, com o motorista ou o cobrador. Vai ser disponibilizado também o bilhete 2 viagens, mas somente nos pontos de venda. Esta opção é indicada para quem não usa o transporte diariamente ou que mora em outra cidade e vem a Campinas de vez em quando. E após o prazo de adaptação de 2 meses, só vai conseguir embarcar no transporte coletivo quem tiver o cartão do bilhete único ou as modalidades 1 e 2 viagens. Eu, sinceramente, aqui não sei se efetivamente vai reduzir o número de assaltos em ônibus, a não circulação de dinheiro. Porque o que acontece hoje é o seguinte, esses arrastões, esses criminosos que invadem os ônibus, invadem para roubar os pertences dos passageiros, celulares, o dinheiro eventual levado pelo usuário dentro da carteira, dentro da bolsa. Geralmente a vítima... é o usuário do transporte público e não necessariamente o caixa do cobrador. Agora, eu penso aqui comigo que é uma maneira de você ordenar o transporte público e até uma maneira de você baratear o transporte público, porque você já tem um controle maior sobre quantas pessoas vão usar, o que existe à disposição das empresas, naquele montante de recursos, até para a prefeitura depois fazer o equilíbrio, fazer o registro do que está entrando efetivamente nos cofres das empresas. Agora, precisa tomar cuidado com a questão dos cobradores, a questão desses funcionários. Não vão deixar de existir, vão ser relocados para outras áreas, porque a demissão desses funcionários pode causar um grande prejuízo à economia. Falar nisso, o Felipe Pereira está ao vivo comigo, eu quero que o Felipe Pereira fale de 2 assuntos para mim. Primeiro, da entrada em vigor dessa nova modalidade de cobrança. Como é que vai ficar a vida dessas pessoas? Porque tem, inclusive, ameaça de greve, ô Felipe Pereira, por parte da categoria. O que a gente tem visto aí nas redes sociais é gente dizendo que vai entrar em greve porque é contra o afastamento desses trabalhadores que hoje atuam como cobradores do sistema público de transporte aqui em Campinas. De efetivo, de concreto, do que pode acontecer, tem algum indicativo oficial de greve, Felipe Pereira? Olha, Rodrigo, não, por enquanto não. Boa tarde a você, quem acompanha o Brasil Gente para Campinas e região. Oficialmente não se fala em nenhuma greve de ônibus aqui em Campinas para o dia 1º, mas a boataria ocorre de fato. Os boatos estão rolando não só nas redes sociais, mas também dentro dos coletivos. Existe esse indicativo de que os cobradores, os motoristas e cobradores poderiam parar amanhã, mas oficialmente o Sindicato dos Rodoviários nega qualquer paralisação para o dia 1º. Ainda bem, E amanhã vai ser o primeiro dia. Nós vamos acompanhar aqui para saber efetivamente como é que vai funcionar o novo modelo. Agora, Felipe Pereira, nós ouvimos agora um representante da Transurc, que é a associação que representa o setor, dizendo, olha, tirar dinheiro do ônibus significa mais segurança e etc. Eu acabei de dizer aqui que, na verdade, não é bem assim. Porque o criminoso que vai fazer o arrastão, que vai roubar o ônibus, geralmente vai em busca de objetos pessoais, vai em busca também daquilo que os passageiros levam. E ontem nós tivemos um caso parecido com esse aqui em Campinas, ou pelo menos parecido, não, igualzinho a esse que nós estamos relatando aqui, né, Felipe? Pois é, Rodrigo. Foi ali na região da Avenida John Boy Dunlop, na noite de ontem, um ônibus da linha 116, que liga o terminal Ouro Verde ao shopping Dom Pedro, foi alvo aí de bandidos. Eles entraram, fingiram ser passageiros comuns e fizeram a limpa ali nos passageiros, viu? Não chegaram nem a tirar, propriamente dito, o dinheiro do ônibus, do caixa do ônibus. A intenção deles era justamente os pertences das vítimas. Pelo menos 30 pessoas foram assaltadas dentro do coletivo. Aí eles obrigaram o motorista a seguir o itinerário normal ali na Avenida John Boy Dunlop, desceram, entraram em um carro e foi aí que os homens do BAEP, os policiais do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, desconfiaram. Fizeram abordagem
bagagem desse carro. Nesse carro encontraram 25 telefones celulares e como o motorista do ônibus já tinha levado os passageiros até a segunda delegacia seccional para que eles pudessem fazer os boletins de ocorrência, os policiais ligaram uma informação a outra e aí detiveram 4 pessoas, uma mulher e inclusive um menor de idade também, viu, Rodrigo? Que coisa terrível, né? Tá aí a prova, né, de que não é só o caixa do cobrador alvo dessas quadrilhas, né? Esses criminosos também buscam, às vezes até principalmente, né, esse tipo de produto aí, telefone celular, pertences pessoais das vítimas, tem gente que rouba corrente de ouro, anel e etc, né, e etc. E foi exatamente o que aconteceu ontem na Avenida John Boy Dunlop. Esse ônibus 116 liga o quê ao quê, hein, ô Felipe Pereira? Terminal Ouro Verde ao Shopping Dom Pedro, passando pelo Terminal Vila União e pela Avenida John Boy Dunlop, também o Castelo. Quer dizer, um ônibus extremamente movimentado, né? Costuma andar bastante inclusive. cheio, né? Exatamente. Costuma andar bastante cheio. Ponto para a polícia, mais uma do BAEP, que conseguiu devolver primeiro os produtos aos seus verdadeiros donos, mas principalmente tirar da rua, né, esses criminosos que possivelmente, pelo menos a polícia investiga, podem estar envolvidos em outras ações do tipo, Felipe Pereira. Porque esse eixo da John Boy Dunlop, da Rui Rodrigues e especialmente o eixo da Santos Dumont tem registros frequentes, né, de criminosos atuando dessa maneira aí, hein, Felipe? Quase diários, viu, Rodrigo? Quase diariamente a gente nota aí, a gente tem a informação de ônibus assaltados, de pessoas que foram assaltadas dentro de coletivos. A polícia está investigando se essas pessoas têm alguma relação com esses outros ataques. Inclusive, Rodrigo, esse quarteto que atacou o veículo do Shopping Dom Pedro, que vai para o Shopping Dom Pedro, atuou com muita violência, viu? Ameaçou com facas os passageiros, inclusive o cobrador também, aí para poder conseguir levar os aparelhos e o dinheiro. Ah, que coisa terrível. Violência que não foi para a polícia. A polícia enquadrou esses caras aí. Mais uma do BAEP. Ponto para a polícia e para a sociedade. Felipe Pereira volta já já com mais aqui na tela da Band.